Está trabalhando aqui essas duas listas hoje, então. Na primeira lista, ele pede então, para desenhar duas coisas aí. Ele pede para desenhar um quadrado, um retângulo e um paralelogramo. Bom, então todas essas quatro figuras que ele falou aí para vocês, todas elas, a gente classifica elas como sendo um quadrilátero, né? Que é uma figura de quatro lados, certo? Então, o que que acontece? Então, todos aqui são figuras de quatro lados, né? Então, o primeiro aqui é um quadrado, onde tem todos os seus lados iguais. Aí ele pediu para desenhar um retângulo, né? O retângulo ele é um quadrilátero onde os lados paralelos são iguais, né? Então esse lado aqui é igual a esse e esse é igual a esse. E o outro ele pediu para desenhar um paralelogramo, né? Então o paralelogramo ele é inclinado assim, ó, os seus ângulos ali são ângulos diferentes de 90, né? Então essa figura aqui, ó, o primeiro então é um quadrado, o segundo é um retângulo e o terceiro, então, é um paralelogramo, ok? Então, quem entrou depois aí, coloca o nome no chat aí para a gente validar a frequência, tá? Para não ter problema. Bom, na segunda questão, ele pede o seguinte. Na letra A, ele pede para a gente calcular a área do quadrado conhecido os lados, né? Então, o que que acontece, pessoal? Quando eu conheço os lados de uma figura, e principalmente do quadrado, para mim calcular a área dele, né? Então, a área do quadrado, ele é dado da seguinte forma, ó, lado vezes lado. Então, toda vez que você for calcular a área de um quadrado, basta você pegar o lado e multiplicar com o lado. Então, eu vou ter aqui, ó, que a área vai ser, como na letra A ele falou para mim que é 25, então vai ficar 25 vezes 25. E 25 vezes 25, que é o mesmo que 25 ao quadrado, isso aqui então a gente vai encontrar que a área vai ser de 625 centímetros quadrados, né? Então tá aqui. Então essa aqui é a área da letra A. Na letra B, na questão 2, letra B, ele pede então, na 2, letra B, ele pede para a gente calcular a área de um quadrado também, né? Onde esse quadrado, ele tem área, ele tem lado, melhor dizendo, né? Ele tem lado igual a 12 centímetros, né? Bom, então, para calcular a área de um quadrado, o que que eu faço então? Basta eu pegar o lado e multiplicar com lado, né? Lado vezes lado, que é o mesmo que lado ao quadrado, tá? Se você quiser escrever assim também pode. Então, quer dizer o quê? Que a área vai ser, então, o lado, que é 12, vezes o outro lado, que também é 12. Só que 12 vezes 12 vai dar 144. Então, quer dizer que a área do quadrado, que ele falou da letra B, então, vai ser de 144 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a questão 2 da primeira lista. Bom, vou aproveitar esse espacinho aqui, ó, vou fazer a questão 3. Então, questão 3. Na questão 3, ele fala o seguinte: determine a área de um retângulo, né? Então, ele falou que a figura em questão é um retângulo. Então, o retângulo ele é parecido com esse, ele é um quadrilátero, onde os lados opostos são iguais, e seus ângulos internos aqui são de 90. Então, essa aqui é a característica do retângulo, tá? Os lados opostos iguais, e os ângulos internos de 90. E aí ele falou que as dimensões, né, que são os lados da figura, valem 12,5, então 12,5 centímetros e 4 centímetros. Bom, aí na explicação que a gente passou, que já tem um tempinho aí, a gente fala o seguinte, que para calcular a área de um retângulo, eu pego a base e multiplico pela altura, né, que é o comprimento vezes a largura. Então, no caso aqui, a base é 12,5, então a base é 12,5, vezes a altura, que é 4. E aí eu vou multiplicar 12 vezes 4, 12,5 vezes 4, né? A hora que a gente fizer essa conta aqui, a gente vai encontrar que a área vai ser de 50 centímetros quadrados, ok? Então, pessoal, a área, o que vai ser a área, né? A área é a região que está dentro da figura, né? Então, essa região que eu estou destacando aqui, ó, com esses risquinhos aqui, ó,
é classificada, então, a área da figura, né? É a região que está limitada pelo contorno, né? Então, isso aqui é chamado, então, de área da figura. E aí, para você calcular a área do retângulo, você pega a base, que é o comprimento, e multiplica pela altura, que é a largura, né? Então, essa aí é a questão 3. Na questão 4, eu vou fazer a 4 aqui, ó. Vamos ver se vai dar para fazer aqui nesse pedaço. Na questão 4, ele fala assim, calcule a área de um paralelogramo. Então, um paralelogramo é uma figura parecida com essa aqui. Então, tá aqui, ó. Então, calcular a área desse paralelogramo, onde a altura é o dobro da base. E sabendo que a base mede 10. Né? Aqui faltou um médio, tá? Ficou só né? Faltou um D aqui, mede 10. Então, o que acontece? Se a base é 10, ele falou para mim que a altura é o dobro da base. Pessoal, a altura e a base, elas sempre vão formar um ângulo de 90 graus. Sempre aqui vai ser 90 graus. Então, se a base é 10, a altura ele falou para mim que é 20, né? Que é o dobro. Né? Está no enunciado. Então, a altura é o dobro da base. Aí, o que eu faço, então? Eu calculo a área. Então, a área vai ser a base vezes a altura. Então, eu vou ter aqui, ó, que a base é 10 vezes a altura, que é 20, e na hora que eu multiplicar 10 vezes 20, eu vou encontrar, então, 200 centímetros quadrados. Então, para você calcular tanto a área do quadrado, quanto a área do retângulo, quanto a área do paralelogramo, basta você pegar a base e multiplicar pela altura, ok? A fórmula aí é a mesma de todas. Bom, aqui embaixo, aqui, ó, vou fazer a questão 5, ó. Acho que esse espacinho que dá para fazer. Ele fala assim, ó, uma tela de computador tem área de 1.500 centímetros quadrados. Se a altura dessa tela é de 30 centímetros, qual que é a medida horizontal dessa tela? Ou seja, ele me deu a medida vertical, né, que é a altura, e ele quer saber, então, qual que é o comprimento dessa televisão, né, a medida horizontal. Bom, então, para isso, o que acontece? Eu sei que, para calcular a área de um retângulo, a fórmula é base vezes altura. E aí, ele me deu a base, ele falou que a base é 1.500, melhor dizendo, a área, né? A área é 1.500. Eu preciso encontrar a base, né, que é a medida horizontal, que ele falou, e ele me deu a altura, né, que é a medida vertical, que é 30. Aí o que eu faço? Ó, esse 30 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Aí eu vou ter, então, que a base vai ser 1.500 dividido, então 1.500 dividido por 30. E 1.500 dividido por 30, eu vou encontrar, então, que essa medida horizontal, que ele me disse aqui no enunciado, vale 50 centímetros. Então, quer dizer que a televisão tem 50 centímetros horizontal e 30 centímetros vertical, né? Para essa questão aí que ele falou aqui no enunciado. Ok? Então, aí foi a primeira questão, segunda, terceira, quarta e quinta questão da primeira lista de matemática aplicada. Tá bom? A hora que vocês falarem que pode trocar a tela, a gente já troca. Pode trocar, professor. Espera. Ok. Estou gravando a tela. Mais fácil. Pronto. Beleza. Bom, agora a gente vai para outra questão aqui. Ó. Agora é a questão 5 e 6 da primeira lista. Bom, então na primeira lista aí, a questão 6, vou fazer ela aqui embaixo, é um exercício que trabalha com perímetro. Aí o que é o perímetro, pessoal? O perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então toda vez que ele falar, determine o perímetro de uma figura, o que você vai fazer? Você vai somar os lados dessa figura. Isso quer dizer então a palavra perímetro. Aí ele fala assim, a chácara do senhor Luiz tem o formato e as medidas da figura abaixo. Então, a chácara dele tem esse formato aqui. Aí ele quer saber quantos metros de arame farpado ele precisa comprar para cercar a chácara com 6 voltas de fio, né? Então ele vai cercar essa chácara aí, onde lá nos postes, lá onde é que ele vai colocar, cercar ela, vai ter que ter 6 fios de arame farpado. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular uma volta, né? O perímetro da figura, que é um só, e depois eu pego o resultado e multiplico por 6, né? Porque ele quer 6 vezes o fio, né? Eu vou passar 6 vezes o poste lá. Então, ó, como é que eu vou fazer isso aqui, ó?
Então, vai ser só somar 125 mais 125. Então, 125 mais 80 mais 250 mais 220, que está ali do lado esquerdo ali da figura. Então, o que foi feito aqui? Ó, pessoal, eu somei o contorno da figura. Eu saí daqui, passei aqui, desci aqui, vim para cá, aqui, aqui, e depois subi aqui até chegar aqui no 125. E aí, pessoal, agora é só somar, né? 125 mais 125 dá 250, 250 mais 250 dá 500, né? 500 mais 220 dá 720, mais 80 deu 800. Então, quer dizer que para dar uma volta só, ele vai gastar 800 metros de arame. Só que ele não quer uma volta só, ele quer 6, né? Então, se ele precisa de 6 voltas, o que eu vou fazer então? Eu vou multiplicar esse cara aqui por 6, ó. Então, na hora que eu fizer, ó, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 8, 48. Então, aqui eu vou encontrar 4.800 metros, né? Então, ele precisa comprar 4.800 metros de arame para poder cercar a sua chácara lá com 6 fios, né? Que foi a pergunta dele, ok? Então, essa aí é a questão 6. Na questão 7, ele fala assim, ó, qual que é a área de um quadrado? Então, você tem um quadrado, onde ele falou para mim que o perímetro desse quadrado é 52. Aí, o que eu sei de perímetro, né? Que é a soma de todos os lados. E o que eu sei de quadrado? Que o quadrado ele tem todos os seus lados iguais. Então, se eu chamar aqui de x, aqui vai ser x, aqui vai ser x e aqui vai ser x. Então, na hora que eu calcular o perímetro, que é fazer x mais x, mais x, mais x, eu sei que o resultado disso, então, vai ter que dar 52. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é igual a 52. Então, a gente vai ter, então, 4x é igual a 52. Aí, o 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, na hora que eu fizer 52 dividido por 4, né? Então, fazendo aqui no rascunho, ó, 52 dividido por 4, isso aqui vai dar 1, vai sobrar 3, desce o 2, vai dar 8, né? 18, né? 18 não, tá errado. Espera aí, é 13, né? Calma aí. 1 vezes 4 dá 4, sobra 1, desce o 2. Agora sim, 3. Bananando aqui. Então, ó, eu vou encontrar então que o x deu 13 centímetros. Então, tá aí, ó. Então, isso que a gente encontrou é o lado do quadrado. Aí, agora eu venho cá e calculo a área dele. Então, a área vai ser lado, que é 13, vezes o lado, que também é 13. E 13 vezes 13, pessoal, vai dar 169. Então, essa aqui é a área desse quadrado, onde o perímetro dele é 52 centímetros, né? 52 centímetros, isso. Então, 52 centímetros quadrados. Ok? Então, essa aí é a questão 6 e 7 da lista 1, né? Da primeira lista de matemática aplicada. Beleza? Bom, pode trocar a tela? Pode. Beleza. Bom, então nessa primeira lista ela falou sobre área de quadrado, de retângulo e de paralelogramo. Falou um pouquinho sobre perímetro. Na próxima lista agora, na lista 2, vamos lá então para a lista 2. Lista 2, exercício 1, 2 e 3, né? Agora é da lista 2, né? Essa aqui é a segunda lista de matemática aplicada. Então, a segunda lista. Bom, ele pede aqui o seguinte. Primeira coisa que ele pede na lista 2, no primeiro exercício, é você desenhar um triângulo retângulo, né?
Então, para lembrar aqui, ó, o triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus. A gente desenhou muito esse triângulo bimestre passado, o ciclo passado, né? Então, ó, desenhando aqui, ó. Então, esse cara aqui, ele é um triângulo retângulo. É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Acabou. Não precisa fazer mais nada nesse exercício, né? Então, ele pede só para fazer isso. Na segunda questão, então, o que ele pede? Ó? Ele pede para você calcular, então, questão 2, letra A, ele pede para você calcular a área de um triângulo, onde você conhece a base e conhece a altura. Pessoal, para calcular a área de triângulo que você conhece a base e a altura, basta você aplicar nessa fórmula aqui, ó, base vezes a altura dividido por 2. E aí, na letra A, ele falou para mim que a base é 25, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Bom, você pode multiplicar o 25 com 12, né? Ou você pode simplificar. Eu vou simplificar aqui, ó. Então, eu simplificando aqui por 2, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 6. E aí sobrou para mim, então, 25 vezes 6. Só que 25 vezes 6, isso aqui é o mesmo que 150 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a letra A, é a área do triângulo, onde você conhece a base e conhece a altura. Bom, na letra B, ele pede para você calcular a área de um outro triângulo, onde a base é 12 e a altura é 8. Então, base vezes a altura dividido por 2. Tá? Essa aqui é a formulazinha. Então, a área vai ficar igual. Olha, a base, ele falou para mim que é 12. Então, fica 12. Vezes a altura, que ele falou para mim que é 8, dividido por 2. Bom, então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso estar simplificando, ó. Simplificando 2 aqui com 12, aqui vai sobrar 6, certo? Então, vai ficar 6 vezes 8, que vai dar 48. Professor, e se eu não simplificar, vai estar errado? Não está errado, tá, pessoal? No final das contas, você vai acabar simplificando, tá? Quando eu faço assim, eu só simplifico no início, ok? Então, essa aí é a questão 2, letra P. Na questão 3, da segunda lista, ele pede para a gente calcular a área do triângulo abaixo. Então, o que acontece? Esse triângulo aqui, ó, não apareceu o ângulo aqui, mas ele é um triângulo retângulo, né? Então, para você calcular a área do triângulo retângulo, o que você faz? Ó, a área do triângulo retângulo, você vai calcular da seguinte forma. Você pega cateto vezes cateto, e aí divide por 2, tá? Então, vai ficar cateto vezes cateto, dividido por 2, ok? Então, ó, quer dizer o quê? Que para você calcular a área de um triângulo retângulo, você pega os catetos, multiplica ele, e depois divide por 2, né? Então, essa aqui é a formulazinha para você calcular a área de um triângulo retângulo. Então, nessa questão aqui, ó, os catetos são 5 e 12, né? Porque esse lado que está sem aqui é chamado de hipotenusa. Então, a área da questão 3 vai ser cateto, que é 5, vezes o outro cateto, que é 12, dividido por 2. O que eu posso fazer aqui? Olha, pessoal, eu não quero simplificar. Então, você vai fazer o seguinte. 5 vezes 12 vai dar 60, dividido por 2, você vai encontrar, então, que a área vai ser de 30 metros quadrados. Então, essa aqui é você resolver a conta sem simplificar. Quem quiser simplificar, vai ficar o seguinte, ó, ou vai ver que vai dar o mesmo resultado, ó. A área vai ser igual a 5 vezes 12 dividido por 2. Bom, aqui, pessoal, dá para simplificar o 2 com 12. Então, simplificando os dois aqui, ó, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 6. E na hora que eu fizer 5 vezes 6, eu vou descobrir o quê? Que 5 vezes 3 é 30. Aí você percebe que o resultado é o mesmo, né? Porém, eu simplifico a conta, eu diminuo a conta de tal forma que eu evito fazer contas desnecessárias. Ok?
Ok? Então, essa aí foi a questão 1, 2 e 3 da segunda lista. Tá? Vou subir a tela aqui para você tirar o print aí. Tirei meu print. Então, beleza. Bom, então depois da questão 1, 2 e 3, da segunda lista, a gente vai então agora para a questão 4. Bom, na questão 4, então, o que ele fala aqui? Ele pede para a gente calcular a área desse triângulo aí. Ó. Deixa eu só abrir de novo aqui. Pronto. Então, ele pede para calcular a área desse triângulo. Bom, o que acontece? Na semana passada, deu um probleminha aí, eu não tive como dar aula para vocês, aí eu postei um vídeo lá explicando como é que calcula a área de triângulo quando você conhece só os lados da figura, né? Aí, quando você conhece os lados do triângulo e quer calcular a área dele, você vai usar um negócio chamado assim, ó, fórmula, então, fórmula de Heron, tá? Para você calcular a área de um triângulo, onde você conhece os lados dele, você vai utilizar a fórmula de Heron. E o que a fórmula de Heron fala? Ele fala o seguinte, que para calcular a área desse triângulo, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de P vezes P menos A, então P menos A, vezes P menos B, então P menos B, vezes P menos C. Então, vezes P menos C. Então, essa aqui é a fórmula. Aí, o que vai indicar o P, o A, o B e o C? Pessoal, o A, o B e o C são os lados da figura. Você vai escolher. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui de A, esse aqui eu vou chamar de B, e esse aqui eu vou chamar de C. Aí, o que vai representar a letra P? A letra P, pessoal, ela vai representar para nós a palavra semiperímetro. Né? O que é o semiperímetro? É a metade do perímetro. Então, toda vez que eu falar semiperímetro, vai representar para nós, então, a metade do perímetro. E como é que eu calculo a metade de alguma coisa? Olha, a metade do perímetro, então, que é o P, vai ser, então, a soma dos lados, 14, mais 9, mais 7. Então, 14 mais 9 mais 7, e aí eu vou dividir por 2. 14 mais 9 dá 23, mais 7 dá 30. Dividido por 2, a gente vai encontrar, então, que é igual a 15. Então, aqui é 15. Então, o perímetro é 15 centímetros. E agora, o que a gente faz aqui? Ó? Você vem cá e joga nessa fórmula aqui. Ó. Então, a área vai ser igual a raiz quadrada de P, que é 15, vezes 15 menos A, que é 14, então 15 vezes 14, vezes 15 vezes o B, que é 9, então 15 menos 9, vezes o C, que é 15 menos 7, então 15 menos 7. Tudo isso dentro da raiz. Como é que eu vou resolver isso aqui agora? Ó? Vamos resolver primeiro os parênteses. Então, a área vai ficar igual a 15 menos 14 dá 1, 15 menos 9 dá 6, e 15 menos 7 dá 8. E agora eu vou multiplicar todo mundo aí, ó. 15 vezes 1 é 15, 15 vezes 6 dá 90, 90 vezes 8 vai dar 720. Então, quer dizer que o A deu 720, raiz quadrada de 720 centímetros quadrados. Se você jogar na calculadora aí, isso aí vai dar aproximadamente, quem fez na calculadora deu 26,8, tá? Então, na calculadora vai dar essa conta aí. Então, essa aí é a nossa questão número 4, ok? Utilizando a fórmula de Heron. Pronto, professor? Pode trocar? Não, espera. Já terminou aqui? Sim, já terminei essa questão. Então, deixa eu tirar aqui o Tudo print. certo. Pronto. Beleza.
Bom, a próxima questão agora, vamos lá na próxima questão. A próxima questão, então, é a questão 5. Na lista 2, questão 5 e 6. Né? Coloquei tudo aqui nessa mesma folha aqui. Bom, então na questão 5, eu vou responder aqui, ó. Ele fala assim, ó, um vidraceiro fez um vidro triangular com 42 centímetros e a altura de 1/3. Aí ele pede para calcular qual que é a área desse vitral. Então, o que ele falou para mim aqui? Ó? Que a altura, ela é 1/3 da base. Então, foi o que ele me deu aqui no enunciado. Só que ele falou para mim que a base desse triângulo, que vai ter a forma de um vitral, ela mede 42. Então, eu vou ficar com 1/3 vezes 42. E 1/3 vezes 42, pessoal, vai ficar 42 sobre 3. E 42 sobre 3 vai dar 14. Então, quer dizer que a altura desse vitral, então, ela vai ser de 14 centímetros. Então, tá aqui. Bom, aí para a gente calcular a área de um triângulo, quando eu conheço a base e a altura, eu jogo nessa fórmula aqui, ó. Base vezes a altura dividido por 2. Então, a gente vai ter que a área vai ser igual, então, à base, que no caso aqui a base vai ser 42, vezes a altura, que é 14, dividido por 2. Bom, podemos simplificar aqui, ó, o 2 com o 42, aqui vai ficar 21, aqui fica 1. E aí eu vou multiplicar agora 21 vezes 14. 21 vezes 14 deu 294. Então, quer dizer que a área desse vitral, então, vai ser de 294 centímetros quadrados. Então, essa aí é a questão 5. Ok? E a última questão da lista aí, ó, a questão 6, ele pede para a gente calcular a área desses quadriláteros aí, né, que são figuras de 4 lados. Mas o que acontece? Se a gente for analisar aqui, ó, eu consigo decompor essa figura aqui em triângulos, né? Então, ó, eu tenho 2 triângulos. Então, o que eu vou fazer para calcular a área desse quadrilátero aqui? Eu vou calcular a área 1, que vai ser do triângulo 1, que é a parte de cima. Aí, como é que eu vou calcular? Ó, base, que é isso aqui tudo. Vezes a altura, que é 4, dividido por 2. 12 vezes 4 dá 48. Dividido por 2, a gente vai encontrar, então, 24. Então, essa área que eu encontrei aqui é a parte de cima dessa figura aqui. Agora, eu vou chamar de área 2 o triângulo de baixo. Vou usar a mesma ideia, ó. Base, que é 12, vezes a altura, que agora mudou, né? A altura que está para baixo aqui, ó, que é 5, dividido por 2. 12 vezes 5 dá 60, dividido por 2, a gente vai encontrar, então, 30. Então, quer dizer o quê? Que a área desse quadrilátero, então, né, que eu vou chamar de A, ela vai ser, então, a soma da área 1 com a área 2. Né? Então, a área 1 mais a área 2. E aí, fazendo esse cálculo aqui, ó, o que a gente vai ter? Ó? Que a área vai ser igual à área 1, que é 24, mais a área 2, que é 30. E 24 mais 30 vai dar 54 alguma coisa, né? Eu não me dei a unidade, então eu deixo quieto aí. E aí a última questão, a letra B, vou fazer aqui embaixo, vou usar a mesma ideia. Vou chamar de área 1 o triângulo aqui de cima, né? Eu estou chamando esse triângulo aqui, que eu destaquei agora. Então vai ficar base, que é 6 mais 6, que é 12, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Então, vai ficar 36 dividido por 2, que vai dar 18. Então, eu descobri que a área dessa parte de cima aí é 18. E na de baixo, eu vou chamar de área 2. Né? Quem que é a área 2? É essa figura aqui agora. Ó. Então, eu vou pegar a base, que também é 12. A base não mudou. A única coisa que mudou agora foi a altura, né? Passou a ser 4, dividido por 2. E aí, a hora que eu fizer aqui, vai ficar 12 vezes 4 dá 48. 4?
12 vezes 4, 48. Dividido por 2, a gente vai encontrar 24. Então, quer dizer o quê? Que a área total dessa figura vai ser a soma da área 1 com a área 2. E aí, na hora que eu fizer esse cálculo aqui, ó, o que que a gente vai obter aqui então? Ó? Que a área vai ser igual à área 1, que é 18, mais a área 2, que é 24. E 18 mais 24, eu vou encontrar então 32 não, 42, né? Vai dar 42. Então, 42, ok? Então, aí a gente finaliza aí a segunda lista. Tá bom? Tá. Posso trocar a tela? Pera aí, André. Rapidão. Tudo bem. Já printei. Posso trocar? Então, beleza. Pode trocar. Beleza. Pessoal, então, por hoje é só, né? A gente se encontra amanhã de novo, amanhã às 3h30, né? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre matemática, beleza? Então, boa tarde a vocês, fica com Deus e até amanhã. Tchau para vocês. Daqui a pouco Professor, eu o senhor não vai posto o link conferir a lá lista, não? Oi? Conferir a lista da chamada?